Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na aula de hoje nós vamos continuar aquilo que nós viemos tratando na última aula. Na última nós falamos de Deus Criador dos céus, agora Deus Criador da terra. Por os céus, nós estamos nos referindo às coisas invisíveis. Por isso que a gente falou de anjos, demônios, todas essas coisas. Agora, a terra. O que é a terra? A terra inclui, de uma certa maneira, o que a gente chama de céu. Porque a gente consegue ver a lua, a gente consegue ver as estrelas. Essas coisas, lua, estrela, tudo isso, são coisas visíveis, são coisas corpóreas. São coisas que, ao contrário dos anjos, ao contrário dos demônios, têm um corpo físico. Já foram lá uns astronautas americanos, pisotearam a lua toda. É uma coisa em que se pode tocar. E tudo isso Deus também criou. A narrativa do livro do Gênesis, o que a gente tem no comecinho do livro do Gênesis, o primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo. É basicamente disso que a gente vai tratar hoje. Primeiro, fala, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso, em hebraico, no original, é muito interessante porque eles repetem uma partículazinha que a gente não tem em português, et, né? Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve et haaretz, que algumas traduções dizem, no princípio Deus criou e o céu e a terra. Outro jeito seria dizer, no princípio Deus criou o céu, Deus criou a terra. Como forma de dizer que são duas coisas diferentes e que ambas são criação divina. Por que tem que enfatizar isso, que ambas são criação divina? Porque tem muita gente que acha que não foi Deus que criou, que de uma certa maneira ele terceirizou, ele deixou para outros. Por exemplo, há quem diga que Deus criou tudo só espiritualmente e depois veio um malvado qualquer e fez essas coisas ganharem um corpo físico. É a opinião dos platônicos. Há quem diga que o corpo físico é uma prisão, porque o que Deus criou, a parte boa que Deus criou é só a alma. É por isso que a gente tem, no começo do Evangelho segundo São João, para condenar essas noções, né? No começo do Evangelho segundo São João, a gente tem aquele trechinho que o padre lê no fim da missa, na forma extraordinária, que diz que no princípio o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne, quer dizer, não virou um fantasminha que engana os outros e parece que é sólido. Carne é um termo bem cru mesmo, né? Para mostrar que Deus se fez homem, de verdade, gente. E se a gente pega no princípio da narrativa do Gênesis, a gente vai ver que toda essa criação, todas essas coisas que Deus fez, Ele fez essas coisas todas boas. Ele criou uma coisa e viu que isso era bom, criou outra coisa e viu que isso era bom. Ou seja, o mundo corpóreo, as montanhas, as pessoas, as casas, os prédios, os bichos, tudo isso é querido por Deus, não é uma revolta, uma coisa horrorosa, que horror, que coisa medonha eu ter corpo, eu queria ser um fantasminha. Isso tudo é uma coisa delirante, porque Deus criou as coisas e elas são boas. O que não é bom é o mau uso delas. Eu conheço um sujeito, por exemplo, que diz que a Bíblia prova que maconha é bom, porque Deus criou as ervas com semente e sem semente e viu que eram boas. Aí eu digo para ele, é verdade, prova que maconha é bom. Para quê? A fibra do cânhamo serve para um monte de coisa. A semente, passarinho gosta. O uso de uma coisa é diferente daquela coisa. As coisas não são ruins em si. Não existem coisas que Deus tenha criado que sejam ruins. Que é um engano que também muita gente comete hoje em dia, né? Dizer que tal e tal coisa é uma coisa do demônio, é um troço horroroso. Não, o uso que se pode fazer daquilo, se pode fazer um uso errado, se pode fazer um uso bom, com qualquer coisa.
A gente pode pegar um telefone, usar para salvar uma vida, chamar o socorro, pegar o telefone e usar para humilhar alguém falando besteira no telefone, para contratar alguém para ir lá para matar o sujeito, tudo com o mesmo aparelho. E a mesma coisa vale para tudo. A gente pega, mas e uma planta venenosa, horrorosa, algumas servem até para decoração, comigo ninguém pode, é uma decoração muito bonita, mas você não vai querer mastigar aquilo. Então as coisas todas que Deus criou são boas. Ele foi criando e foi dizendo que aquilo é bom. Aí vem, claro, aquela questão que muita gente tem problemas sérios, né? Mas como é que a gente vai entender o que a ciência diz, né, todas aquelas teorias, Big Bang, etc e tal, com o que a religião diz? Será que é para a gente acreditar na ciência na hora que a gente está estudando ciência? É para acreditar na religião na hora que está estudando religião? Gente, não dá para a gente acreditar em duas coisas contraditórias ao mesmo tempo. A questão é, será que essas coisas são contraditórias? Por que eu digo isso? Porque é uma questão de linguagem. A Sagrada Escritura, ela não é um livro de ciências. Ela não se pretende um livro de ciências. Mas ela é verdadeira. Como assim? Por exemplo, imaginem que o meu carro tenha quebrado na hora que eu estava indo para algum compromisso importante. Tem várias maneiras possíveis de a gente se referir àquilo. Uma maneira seria eu dizer, eu cheguei atrasado porque meu carro quebrou. Estou falando a verdade. Outra maneira seria dizer que um pequeno grão de areia entupiu o giglê do carburador, etc e tal, sem nem fazer menção ao meu compromisso. Ou seja, sem dizer para que serviu o carro, mas explicar direitinho como que o carro não funcionou. É isso que a ciência faz. A ciência explica como. A Sagrada Escritura, ela nos diz quem, ela nos diz para quê, ela nos diz por quê, o como, a maior parte das vezes passa batido. O quando, ela até diz em grandes linhas. Então, se a gente pega, por exemplo, a ordem da criação, né, de todas essas coisas visíveis, que essa ordem ela é narrada mais aprofundadamente. As coisas invisíveis só diz que Deus criou os céus. Já as coisas visíveis, a terra estava informe, vazia, as trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus movia-se sobre as águas, e Deus disse, exista a luz. E a luz existiu, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E chamou a luz dia, as trevas noite, fez-se tarde, manhã, e foi o primeiro dia. Quer dizer, o que está narrando aqui? Está narrando, se vocês forem ver por um ponto de vista científico, esse princípio do universo como ainda uma coisa quase informe. Passou a haver matéria, passou a haver energia. Não tem absolutamente nada na ciência que contradiga isso. Do mesmo modo, no segundo dia, separação das águas, juntar a água, ter o que é seco, o que é molhado. Quer dizer, aí a gente já tem a criação do planeta Terra. Vocês disseram, mas o cientista fala que entre o surgimento da matéria e a criação do planeta Terra tem milhões de acontecimentos. Tem, mas eles não interessam. Como se eu vou dizer que o meu carro pifou e por isso cheguei atrasado, não interessa ficar dizendo por onde que passou a partícula de areia que foi tampar um giglê. Não interessa nem eu dizer que foi tampar um giglê. Interessa dizer que o carro pifou, por isso cheguei atrasado. Eu queria chegar na hora, cheguei atrasado. Aí, o que acontece? Ele nos dá uma noção de como que a coisa foi acontecendo, da ordem que as coisas foram acontecendo, mas sem ter esse cuidado extremo de fazer as coisas acontecerem, explicar tudo o que aconteceu entre uma coisa e outra, explicar como que aquilo foi acontecer, nada disso, porque aquilo não é importante para o que a Sagrada Escritura está querendo mostrar. Ela está querendo mostrar que tudo isso é a criação de Deus e que tudo isso é bom.
Aí, já tendo terra, né, seco, molhada, etc., Deus viu que isso era bom e disse: produz a terra erva verde, que dê semente, árvores frutíferas. E a terra produziu e viu Deus que isso era bom. Todas essas coisas são coisas que estão ali para nos mostrar que foi Deus que criou aquilo. Não para fazer um tratado de como que aquilo surgiu ou deixar de surgir. A Sagrada Escritura não está tratando de como, está tratando de quem, por quê, para quê. A ciência, ela não trata de quem, está fora do alcance da ciência. Um cientista não pode dizer Deus existe ou Deus não existe, porque o que ele está lidando é depois que isso já aconteceu. Ele está lidando com o que pode ser medido, o que pode ser tocado, o que pode ser visto. Ele não tem como dizer o que havia antes de haver o que pode ser visto, o que pode ser tocado. Ele não tem como tratar daquilo que é invisível, do mundo espiritual. Um cientista não tem como tratar disso. Ele só tem como tratar das coisas desse mundo corpóreo, que Deus criou. Quer dizer, quem? Deus. Para quê? Para a gente. A gente vai ver isso mais tarde. Por quê? Por amor. E Deus disse: sejam feitos luzeiros no firmamento do céu, separem o dia da noite e sirvam para sinais e para distinguir os tempos. Fez 2 grandes luzeiros, luzeiro maior que presidisse ao dia e o menor que presidisse à noite. É o sol e a lua. Né? A linguagem da Sagrada Escritura, luzeiros, por quê que ela está escrita assim? Porque tem um monte de pagãos, um monte de religiões pagãs que adoram o sol como se o sol fosse um deus, adoram a lua como se a lua fosse um deus. Então, para evitar que alguém fique fazendo hari-hari para o sol ou para a lua, a Escritura fala num termo que parece até condescendente, né? Um luzeiro, uma luz, uma luzão grande ou uma luzinha pequenininha, que servem para marcar os tempos. E é verdade, né? Hoje é sábado, a aula anterior foi no outro sábado. Uma semana. De onde vem uma semana? Alguém inventou e disse: vamos pegar 7 dias, porque 7 dias é um número legal. Não, é uma fase da lua. Cada aula da gente, a gente está numa fase da lua. Do mesmo modo, agora nós estamos já começando a suar. Né? O pessoal que vê essas aulas de enfiada pela internet ou em vídeo, eles veem a primeira aula, todo encapotado, cheio de casaco, porque era no inverno. Agora, primavera, está quente. O que determina isso? O sol, a relação da Terra com o sol. Preside aos tempos. Do mesmo jeito, as horas do dia. Nós estamos no fim da tarde. O sol está se pondo. O sol está se pondo. Por isso que eu costumo dizer que eu não gosto de horário de verão, né? Diz a Sagrada Escritura que Deus fez o sol, a lua, as estrelas para marcar o tempo. Não fez os políticos para marcar o tempo. Então, a gente tem o tempo marcado em função disso. Quer dizer, o que a gente tem aqui? Um para quê, um porquê, um quem. Eu não tenho como. Não está dizendo se Deus pegou e fez, bateu um planeta no outro, que saiu um Alasca e ficou rodando, depois foi arredondando e virou lua. Foi assim? Pode perfeitamente ser. Não tem contradição nenhuma nisso. Depois, continuando, disse também Deus: produzam as águas, répteis, animados e viventes, e aves que voem sobre a terra debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes peixes, todos os animais que têm vida e movimento, que foram produzidos pelas águas segundo a sua espécie, todas as aves segundo a sua espécie, e foi o 5º dia. Disse também Deus: produz a terra animais viventes segundo a sua espécie, animais domésticos e répteis, animais selváticos, e assim se fez. E Deus viu que isso era bom. Tudo Deus fez e viu que isso era bom. O que a Sagrada Escritura está mostrando aí? Está mostrando que todas essas coisas são boas. Elas foram feitas boas por Deus. O mosquito não é uma criação do demônio, é uma criação divina. A gente vai ver por que o mosquito incomoda a gente. Mas isso não é por causa de Deus. Deus fez ele bom. E, finalmente, a obra do 6º dia, que Deus fez o homem. Aí, vocês podem dizer: mas espera aí, 6º dia? Como assim 6º dia? Está aí os cientistas todos
fazem os testes deles e provam que foram bilhões de trilhões de